Sabe, em processos industriais complexos, a linha que separa uma operação normal e tranquila de uma catástrofe, ela pode ser bem fininha. Quando a gente lida com sistemas de alta energia e materiais perigosos, uma falha não é só um probleminha técnico. As consequências podem ser, assim, devastadoras. Hoje, a gente vai dar uma olhada em uma das ferramentas mais importantes para manter essa linha bem segura. Para a gente entender por que essas análises de risco são tão cruciais, primeiro a gente precisa encarar a realidade do que acontece quando as coisas dão muito, mas muito errado. Vamos começar com um caso que marcou a história, a Piper Alpha. Em 1988, uma cascata de falhas, tanto de comunicação quanto de sistemas, levou a uma série de explosões que simplesmente destruíram a plataforma. Foi um dos piores desastres em alto mar da história, um evento que forçou a indústria inteira a repensar a segurança do zero. Infelizmente, não foi um caso isolado. A gente vê aqui o afundamento da plataforma P-36 aqui no Brasil e a devastação de uma explosão de GLP. Cada uma dessas imagens conta uma história de falha sistêmica, mostrando que esses riscos existem tanto no mar quanto em terra firme. E o custo disso tudo? Além da perda trágica de vidas, que é incalculável, o impacto financeiro é uma coisa de outro mundo. A gente está falando de prejuízos que chegam a centenas de milhões de dólares. 790 milhões de dólares por um único evento. Esse número ajuda a gente a ter uma noção da escala desses desastres. Mas, claro, o custo mais alto é, sem dúvida nenhuma, o humano. Dados das Nações Unidas mostram que, entre os grandes acidentes industriais, a maior parte das fatalidades vem de incêndios e explosões. Então, o ponto central é: como a gente evita que isso se repita? Essa é a pergunta de $1 milhão que move toda a engenharia de segurança de processos. A resposta não está em torcer para que as falhas não aconteçam, mas sim em construir sistemas que sejam robustos o suficiente para lidar com elas quando acontecerem. E é exatamente aí que entra a nossa ferramenta principal de hoje, a análise de camadas de proteção, ou LOPA para simplificar. É uma metodologia-chave para gerenciar riscos industriais de um jeito bem sistemático. Basicamente, o LOPA ajuda a gente a responder uma pergunta crucial. Será que as nossas redes de segurança são boas o suficiente? Ele faz isso avaliando cada barreira ou camada que existe entre uma falha inicial e um desastre completo. O pensamento moderno de segurança parte de um princípio bem claro. Acidentes acontecem por causa de falhas. Ponto. A gente nunca vai conseguir eliminar todas as falhas. É impossível. Mas a gente pode e deve projetar sistemas para diminuir o risco até o nível que seja considerado aceitável. Para entender bem essas camadas, a gente precisa distinguir dois sistemas essenciais. Pensa assim: de um lado, tem o Sistema Básico de Controle de Processo, o SSC. Ele é tipo o cérebro que gerencia a operação no dia a dia. Do outro lado, tem o Sistema Instrumentado de Segurança, o SIS. Esse é um sistema de emergência, totalmente separado, que fica ali, só esperando. Ele só entra em ação quando o controle normal falha. A melhor analogia é um carro. O SSC são os freios que a gente usa todo dia. Já o SIS, o SIS é o airbag, uma camada de proteção independente que só atua na emergência. Mas um detalhe importante. Não é qualquer salvaguarda que pode ser chamada de camada de proteção independente, ou IPL. Para ganhar esse status, ela precisa passar por 3 testes bem rigorosos. Primeiro, ser independente. Ela não pode depender da mesma coisa que causou o problema lá no início. Segundo, ser auditável. A gente precisa conseguir testar ela de vez em quando para ter certeza que ainda funciona. E terceiro, ser confiável. Ela tem que fazer o que foi projetada para fazer toda vez que for preciso, sem falhas. Tá, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? O LOPA raramente trabalha sozinho. Geralmente ele vem para complementar outra técnica bem poderosa de análise de risco. Vamos ver como essa parceria funciona. Aqui a gente viu uma dupla dinâmica em ação. O processo geralmente começa com o RASOP, que é uma sessão de brainstorming bem estruturada, onde a equipe se pergunta: o que pode dar errado aqui? Eles geram uma lista de possíveis cenários de risco. Aí, o LOPA entra em cena para analisar os cenários mais críticos dessa lista. Ele funciona como um filtro, calculando se as barreiras de proteção para aquele cenário específico são realmente fortes o suficiente. E olha só um exemplo de como isso fica documentado. A equipe identifica um desvio, tipo nenhum fluxo. Aí eles listam as causas possíveis, como uma válvula que fechou sem querer. Depois, os efeitos possíveis, como o superaquecimento de um líquido. E, por fim, as salvaguardas que já existem, tipo alarmes e sistemas de desligamento automático. É essa última parte que o LOPA vai analisar com uma lupa. Então, resumindo o fluxo da coisa, o RASO acende o alerta dizendo: olha, um refluxo aqui pode causar uma sobrepressão perigosa. Aí o LOPA
pega esse cenário específico, analisa a chance disso acontecer e a eficiência das barreiras, e no final ele dá o veredito. Precisamos de mais proteção ou as proteções que temos já dão conta do recado. Agora, é muito importante a gente entender que, mesmo uma ferramenta super poderosa como a lupa, tem suas limitações. E no fim das contas, segurança depende mesmo de gente. E essa é uma limitação chave. O Lopa é fantástico para analisar um problema de cada vez, uma causa levando a uma consequência. Mas ele não foi feito para cenários mais complexos, com várias falhas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? É como se ele fosse um laser super focado, e não um holofote que ilumina o palco inteiro de uma vez. E isso leva a gente para um ponto que não dá para ignorar. O Lopa não é um programa de computador que cospe respostas prontas. É uma ferramenta de julgamento. A qualidade da análise depende totalmente da experiência, do rigor, do feeling da equipe que está ali, fazendo as perguntas certas e interpretando os dados. E essa equipe tem que ser um time de craques, cada um na sua área. Precisa ter o conhecimento do engenheiro de processo, do especialista em instrumentação, do operador que conhece cada parafuso da planta e, claro, do profissional de segurança, para garantir que todos os ângulos sejam considerados. Porque no final do dia, nenhuma análise vai substituir a boa e velha engenharia bem feita, né? Brincadeiras à parte, a segurança de verdade não é construída só em planilhas ou em reuniões. Ela é construída em projetos robustos, em manutenção rigorosa e em procedimentos operacionais que são seguidos à risca todo santo dia. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A gente busca uma segurança absoluta, mas essa é uma jornada, não um destino final. Ferramentas como o Lopa nos ajudam a navegar nessa jornada, gerenciando os riscos de forma inteligente e sistemática. A questão não é se a gente consegue eliminar o risco por completo, mas sim se estamos fazendo o suficiente para entendê-lo e principalmente controlá-lo.